Bom, boa tarde. Então, a gente começa a gravar, como sempre, para o uso dos alunos do curso. Então, hoje o meu plano é concluir essa parte de processo de renovação e vou usar as 3 aulas da próxima semana para fazer uma pequena introdução a martingalas, né? Porque acho que fica mais uma forma melhor de aproveitar o tempo. Claro que a parte de martingalas não vai constar na tarefa que devo dar hoje à noite ou até amanhã de manhã bem cedo. Tá bom? Então, a gente está pensou em fazer alguma aplicação. Na última aula eu falei disso no finalzinho, né? Das renovações. Há filas, há uma fila bem simplesinha, mas não tão simples. Essa aqui, ou GM1, tá? Fila. Então, vamos dizer que estamos falando dessa aqui, por exemplo. Então, o que eu imagino? Eu tenho aqui um único servidor, esse 1 se refere ao número de servidores, e eu tenho que as pessoas chegam aqui de acordo com o processo de Poisson, e eu tenho os tempos de atendimentos são qualquer uma distribuição F, com distribuição F qualquer. Mas o importante é que nesse modelo você está imaginando que são variáveis ID. Tá? Ou seja, você tem aqui os tempos, sei lá que letra eu vou usar, não importa muito, que vão ser os tempos do atendimento do primeiro, do segundo, etc., dos clientes que forem chegando aqui nesse guichê, tá? Então, isso se refere a esse G que está aqui. E o M, para Markov, é quando o processo de chegadas é Poisson. Depois vamos olhar esse outro aqui, que seria menos... Ele é menos natural, né? Mas tudo bem, a gente pode olhar também. Em que os tempos entre chegadas são variáveis com uma distribuição qualquer, né? Maiores ou iguais a zero, tá? E os tempos de atendimento são exponenciais. Então, esse M aqui, né? Tá? Esse vai ser o que vamos olhar também depois. Na última aula, a gente fez uma observação geral, né? Quando eu tenho GG1, mas não chegamos a provar tudo, mas é uma coisa razoável, né? Se você chamar aqui, sei lá, você tem uma média do tempo entre ocorrências, né? O tempo entre chegadas, vamos dizer assim. Se essa média é maior que o tempo médio de atendimento de um cliente, você espera que lá pelas tantas a fila vai ficar vazia, depois vai recomeçar de novo, vai ficar vazia recorrentemente, né? Ou sei lá, ou seja, que vamos dizer, de certa forma, um processo recorrente, de certa forma, mas eu não estou falando, esse processo, se eu olho o número de clientes na fila, não é um processo de Markov agora, né? Não é como no caso MM1. Mas você espera que a fila vai ficar vazia quando acontece isso, chega menos, né? A taxa com que chega é menor do que a taxa com que ocorrem os atendimentos. No caso igual, você não está muito claro o que vocês podem esperar, né? De fato, o que se espera é o que se sabe, de fato, só que nós não vamos provar, é que ela fica vazia, mas só que a proporção de tempo que ela fica vazia é pequena. Né? Mas no caso que é o contrário, né? É como se fosse o caso recorrente nulo, esse, né?
E o caso em que chega com uma intensidade maior do que atendido, é óbvio que vai explodir, vai ser transiente. Então, é sobre esses dois que eu quero falar hoje, sobre essas duas pequenas aplicações aqui. E aí, depois disso, eu quero complementar com alguns fatos que eu acho que são úteis. Tá? Inclusive, algumas coisas que vão entrar nessa prova. Então, vamos ficar nesse aqui, vamos olhar esse aqui primeiro, esse aqui, tá? Foi um exemplo que a gente mencionou lá na aula 23, né? Então, você tem chegadas de acordo com o processo de Poisson lambda, e os tempos entre atendimentos tem uma distribuição, os tempos de atendimento tem uma distribuição arbitrária, né? Mas você está supondo que tem uma média finita, e obviamente não é zero. Então, nós vimos que um processo de renovação natural que aparece é quando você começa do jeito, pode começar com ela vazia, aí você espera chegar o primeiro cliente, e você olha a próxima vez que vai estar vazia de novo, né? Porque enquanto esse cliente for atendido, pode chegar um número grande de outras pessoas ou não. Então, esse tempo, até ficar, quando vai ficar vazio de novo, quando fica vazio de novo, começa um novo ciclo, né? Especialmente aqui que você está vendo que, bom, é evidente que vai começar um novo ciclo aqui, porque esse processo das chegadas é uma variável aleatória exponencial, então, quando ficar vazio, não importa quanto tempo já tinha passado desde a última chegada, não importa. O tempo que falta para a próxima chegada é uma exponencial, né? Então, por isso que torna esse caso mais simples, tá? Então, nós já tínhamos introduzido essa anotação, eu vou chamar, aqui é melhor eu usar sempre a preta, tá? Eu vou chamar de x de t, o número de clientes no sistema no tempo t, é o nosso, vamos dizer, o processo que a gente está olhando. Vamos supor que seja zero no início, isso não é muito importante. E eu estou olhando, então, se eu chamei que é zero, eu estou olhando a primeira vez que chega alguém. Mesmo se não fosse zero, eu iria olhar a primeira vez que chegou alguém, porque esse número aí não importaria muito, né? Tudo bem, R1 é a primeira chegada e o 1 né, então chegou o primeiro cliente, ele está aqui, vamos dizer que ele está sendo atendido por um tempo, sei lá, esse tempo aqui vai ser o tempo de atendimento dele, mas enquanto ele está sendo atendido, podem, né, chegar outros. Então, isso aqui não é o processo X, vamos dizer que ele vai ficar atendido aqui, sei lá, eu poderia fazer com outra cor, né? E enquanto ele está sendo atendido, vamos dizer aqui, aqui chegou, ele está sendo atendido aí, chegou mais alguém, etc. E todos esses que vão chegando vão aguardando, né? Aí aqui o cara foi embora, então vai cair de 1 aqui, porque ele foi embora, né? E etc. Então o que a gente está olhando é até que todos esses que estão aqui, bom, pode ser que enquanto algum deles está atendido, chega mais, etc. É um processo bem complicadinho, talvez, né? A gente vai olhar até que chegar no zero de novo, tá? Então, o 1 é a primeira vez, depois desse momento aqui, chegou alguém, tá? Mas vamos dizer, vamos chamar de um incremento. Então, é o ínfimo dos t's, tais que x de R1 mais t é igual a zero. Então, o que eu estou chamando de 1 vai ser todo esse, o que eu estou chamando de U1, o que eu estou chamando de U1 vai ser todo esse tempo aqui, estou imaginando que isso aqui é o nível zero, né?
Então, aqui ficou vazio de novo. Então, o que eu estou chamando de 1 é exatamente quanto tempo que vai ficar ocupado, né? E exatamente, é isso, tá? Aqui, R1 é isso aqui, a primeira é o tempo. Então, isso aqui é R1, isso aqui é o 1. Né? Chegou, R1 é o tempo que chega primeiro, e agora tem toda essa confusão, pode ser muito longo, esse tempo 1. Mas quando acontecer o 1, que eu estou no 0 de novo, tudo se repete, porque não importa, né? Aqui podia ser que a última chegada tivesse acontecido há bastante tempo ou não, é irrelevante, porque como a gente está supondo que a chegada é exponencial, tá? Então isso aqui é a coisa importante, esse tempo que vai ter aqui vai ser com a mesma distribuição do R1, né? Então, você tem esses, e depois sempre vai ter a mesma. Você começa do 1, né? Tem um cliente, né? E você vai ver até que ficar vazio. Então, é sempre a mesma distribuição. Então, você tem esses tempos que nós estamos chamando aqui de T1, que é o tempo desse ciclo, que tem o R e o U, tá? Então, estou, obviamente, repetindo a definição, mas não preciso grandes explicações. Agora eu começo tudo de novo e adapto os índices aqui, né? Então, eu estou sempre começando a partir do tempo que eu parei, que no caso seria o SN, para definir o RN mais 1, e o N mais 1 a partir do SN mais o RN mais 1, que nem aqui. Então, eu tenho uma nova variável. Então, essas variáveis T1, T2, etc., são variáveis I e D, mas a gente não sabe muito a distribuição do U. A gente sabe a distribuição do R, são variáveis exponenciais de taxa lambda, ou seja, tem uma média, valor esperado, desculpa, 1 sobre lambda, mas a gente não sabe muita coisa sobre o U. Né? Foi sobre o U que a gente, no outro dia, comentou de modo geral, quanto tempo demoraria até ficar vazio, tá? E uma primeira coisa que a gente quer fazer é determinar o valor esperado do U. A gente, sob condições, a gente gostaria de demonstrar que a esperança do U é finita. Obviamente, todos são identicamente distribuídos e são independentes, mas a gente gostaria de mostrar. Tá? Então, para que a gente possa fazer isso, a nossa hipótese é óbvia, né? Natural, você quer que o tempo de atendimento tenha um valor esperado menor do que o tempo entre chegadas. É razoável, né? Que você demora menos para atender do que chega cliente, senão você não espera poder provar que isso seja finito, tá bom? Então, o nosso objetivo primeiro é determinar esse valor esperado. Por quê? Se a gente sabe esse valor esperado, nós sabemos, por um argumento geral que usamos antes, qual é a proporção de tempo, né, ao longo do tempo, quando o tempo vai para infinito, a proporção de tempo que vai ficar ocupado ou que vai ficar vazio, né? Porque nós já falamos dessa situação, que você tem o seu ciclo tem 2 partes, né, são identicamente distribuídas. Então, para fazer isso, a gente vai usar um truquezinho, que vai considerar uma cadeia de Markov auxiliar a tempo discreto, tá? Essa cadeia, ela vai nos auxiliar a olhar isso aqui. Tá? Essa cadeia Y vai ser o seguinte, bom, podemos pensar Y0 é 1, YN vai ser o número de clientes no sistema imediatamente após o serviço da enésima pessoa, do enésimo cliente. Tá? Aqui eu escrevi tudo pessoas, tá bom? YN é o número de pessoas no sistema imediatamente após o serviço da enésima. Então, aqui, quando foi aqui, né,
que esse cara que terminou o serviço dele, eu tinha escrito aqui em preto exatamente quando foi a primeira vez que caiu aqui, né? Que terminou o serviço dele, eu estou olhando quantas pessoas tem, tá? Tá bom? Então, é quantas chegaram. Só um minutinho aqui que está tendo... desculpem, eu fui interrompido aqui porque houve um telefonema que era importante. Tá? Então, voltando aqui, peço desculpas que tive que interromper aqui. Então, o YN é quantas pessoas vão estar no sistema após o serviço da Enésimo. Então, aqui, como a gente estava olhando a primeira, né, a primeira pessoa, começando no zero, a primeira, quando terminou o serviço dela, tem todos aqueles que chegarem quando ela estava sendo atendida. Só que não é geralmente isso, porque quando for atendido o enésimo, sei lá quantos outros vão ter. Exatamente essa não é quando ele começa o atendimento, é quando ele termina. Tá? Imediatamente após. Quando ele vai embora, quanto tempo? Porque enquanto ele está sendo atendido, pode chegar esse monte de gente. Tá bom? Então, é fácil da gente ver que esses Ys vão formar uma cadeia de marcos, né? Porque vai ser o YI, vai ser o YI menos 1, mais todos aqueles que chegaram enquanto ele estava sendo atendido, menos 1. Né? O menos 1 é pelo que está indo embora, né? Porque é imediatamente após. Né? Tá bom? É quantos tinha antes, Então, no nosso exemplo, era só... Não tinha isso aqui, era 0. Quantos tinham chegado, menos 1. Tá bom? Então, é imediato que esse número dos que chegam durante o atendimento dele vai ser independente daquilo que já tinha antes. Então, isso vai formar uma cadeia de Markov a tempo discreto, bastante simples, do tipo um passeio aleatório, né? Você vai somando variáveis, porque aqui só tem a ver com o processo de Poisson das entradas, e o processo de Poisson tem incrementos independentes, então é bem fácil da gente ver que essa Y é uma cadeia de Markov auxiliar. Ela é auxiliar, é eu que estou chamando, né? Então, mas nós vamos aproveitá-la, tá? Então, YN é o número de pessoas no sistema quando o enésimo cliente está indo embora, no momento em que ele sai, tá bom? E o nosso objetivo é querer dizer alguma coisa sobre, vai envolver a primeira vez que esse número é 0, né? Porque nosso U é exatamente quando vai ficar vazio, tá? Então, eu estou chamando de tal, o menor n tal que yn é 0. Então, é uma variável aleatória, o yn, tá? Eu não sei lá quando que vai acontecer. Aqui, a gente só olhou uma situação, a gente não foi até chegar no 0, para fazer a conta, tá bom? Então, o meu objetivo é usar esse Y, essa cadeia Y, para dizer alguma coisa sobre o U. Porque é fácil você ver que o U1, né, você vai somar todos os tempos de atendimento, até que vai dar, até que chegar o momento que não vai ter ninguém. Porque o 1 é a primeira vez, né, é o tempo que o servidor fica ocupado, até a primeira folga do servidor, vamos dizer, né? Quanto tempo ele vai ficar ocupado até finalmente estar vazio, né? Então, você vai esperar até que fique vazio, fique 0, desculpa, vazio é 0, tá? E chamando de V os tempos dos atendimentos, vai ser a soma desses Vs, mas só que não é uma soma fixa. Você vai somar até esse tempo tal que é aleatório. Tá claro? Tá? Porque Y, para mim, é quantos clientes tem no sistema quando o enésimo vai embora. Então, Y0, comecei, né? Y1 é
quantos eu tenho e quando o atendimento do primeiro terminou, né? Então, é quando chegaram menos 1, porque ele era o primeiro, então, quando chegaram menos 1. De modo geral, o YI mais 1 menos o YI vai ser isso. Quando chegaram, enquanto ele estava sendo atendido, menos 1. Tá? Então, uma regrinha simples, tá? E você está interessado em saber a primeira vez em que a soma dos tempos de... a soma dos tempos dos atendimentos até esse tempo, tá? Porque você está querendo ver quanto tempo que o servidor fica ocupado. Então, ele vai ficar ocupado atendendo o primeiro, atendendo o segundo, etc., até o tal. O tal é o primeiro que vai dar 0, né? Então, esse é o nosso U1. Então, nós precisamos saber, né? Saber a distribuição do 1. De fato, a gente não vai conseguir dizer a distribuição, a gente não sabe, né? Mas a gente vai querer, pelo menos, dizer alguma coisa sobre o valor esperado. Então, aqui vamos lembrar algo do qual já falamos, e esse é um dos objetivos de discutir isso, porque é uma coisa interessante e útil, muito útil per se. Tá? Essas variáveis, bom, obviamente são I e D, tem a distribuição F, e elas não são, é claro, né, que o V1, V2, etc., não são independentes do tal, né, porque tem a ver quantos chegam, tem a ver com o tempo que vai gastar. Mas a coisa importante é o seguinte, tal igual a N só depende do Y1 do YN e do V1 do VN. Quando você diz que tal é igual a N, né, eu quero dizer o seguinte, você pode saber se esse evento acontece ou não olhando Y1, YN e V1, VN. Certo? Isso é imediato, né? Pela definição do tal. É a primeira vez que o YN é igual a 0. Então, você não precisa saber nada sobre os Ys do futuro. Porém, você tem que saber os Vs, porque, obviamente, o tempo que demorou no atendimento de um V anterior, né, vai influir em quantas pessoas chegaram, que vai influir no tal. Então, mas, se você conhece todos os Vs, até o N, todos os Y, certamente você pode dizer se esse evento ocorre ou não. Então, isso é aquilo que a gente chama um tempo de parada. Já usamos esse conceito anteriormente. Tempo de parada em relação a uma filtração. Essa noção de filtração, você só deve pensar assim, são os eventos, FN, são aqueles eventos determinados por essas variáveis. Ou seja, os eventos tais que, se você conhece essas variáveis, você sabe se ele ocorre ou não. Então, isso forma uma classe de eventos que chama FN, é uma sigma álgebra, mas isso não importa muito, né? Porque os eventos, tudo aquilo que é uma função desses caras, dessas variáveis, tudo que você tem até esse tempo discreto N, tá bom? Então, a coisa importante para nós é que eles são independentes dos Vs futuros. Vn mais 1, Vn mais 2, porque, afinal de contas, só depende desse, os Vs são variáveis aleatórias I e D. Então, as variáveis Vn mais 1, Vn mais 2, etc., são independentes do Fn, portanto, o evento tal igual a N é independente dela. Tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante, e isso nos permite, como a gente já usou de fato, mas agora eu vou precisar, um caso um pouquinho diferente daquele, isso nos permite, para esse exemplo, é exatamente a mesma coisa que eu já fiz, né? Se eu souber que o valor esperado de tal é finito, se eu souber que o valor esperado de tal é finito, a identidade de Waldo, aqui eu escrevi equação, mas eu, em geral, falo identidade, não sei por que eu escrevi equação. Identidade de Waldo, que a gente já viu,
me permite dizer que o valor esperado disso aqui vai ser o valor esperado do V1 vezes o valor esperado do tal, certo? Como se fosse uma constante, seria a constante vezes, né? Mas não é constante, mas você pode pegar essa fórmula pegando o valor esperado. Então, essa equação de Wald, eu vou depois dar uma demonstração mais completa dela, mas nesse caso aqui, que tudo é maior ou igual a zero, de fato, a gente já comentou, já viu como que demonstrava, e já provamos. Mas só que ela não me serve muito, porque eu não sei, em princípio ainda, se o valor esperado de tal é finito ou não, e essa identidade, obviamente, requer isso aqui, tá? Que a esperança de tal seja finita. Então, o meu dilema não adianta muito eu saber isso aqui se eu não sei nada sobre o valor esperado de tal, se ele é finito ou não, né? Coisa importante. Então, para provar que o valor esperado de tal é finito, eu, de fato, vou usar a identidade de Wald também de uma outra forma. Vou usar o fato que a esperança dos y é negativa. Né? A esperança do y é negativa. Por que é negativa? Bom, porque aqui é o número dos que chegam durante o atendimento menos 1, né? Então, pelo fato que a gente está supondo que o valor esperado do tempo de atendimento é menor do que a taxa do Poisson, e o número dos que chegam durante o atendimento é uma variável de Poisson, isso aqui deve ter o valor esperado dos y, que é o incremento, né? Porque o y mais 1 é o y e menos 1 mais uma variável. Então, é um passeio aleatório. Você está somando variáveis independentes que, de fato, vão ter a mesma lei. Então, o importante é saber que eles têm um valor esperado negativo. E se eu souber que esse valor esperado é negativo, eu vou usar a identidade de Wald para os y para obter que o valor esperado de tal é menos 1 sobre a esperança de y1. Mas eu não fiz isso ainda, eu vou fazer, tá bom? Então, mas o importante é que essa identidade aqui que a gente já viu, ela seria um pouco inútil para mim se eu não souber que esse valor esperado de tal é finito. Então, vou ter que usar a identidade na sua forma mais forte para mostrar isso. Tá? Então, vamos fazer essa conta primeiro. Primeiro, eu preciso saber que esse valor esperado é negativo. Tá? Tá? Então, eu preciso... O que é YK? É o número, tá, dos que chegam durante um atendimento. Então, vamos dizer que... Vamos fazer a conta, né? Vamos supor que eu tenha K chegadas durante um atendimento. Qual é a probabilidade disso? Bom, o tempo de atendimento é uma variável aleatória que tem uma certa distribuição F, né? Tá aqui. Vamos dizer, isso aí não importa quando ela começa, né? Esse tempo aqui onde começa é irrelevante, começa num certo momento, tá? Então, eu estou dizendo só que essa duração, vamos chamar essa duração de S, é um T, né? Eu não estou dizendo qual... Se eu for fazer Y1, seria o primeiro, né? O primeiro cliente. Então, o primeiro... Seria esse exemplo aqui, né? Quando eu comecei aqui em cima. Chegou o primeiro cliente, quanto tempo ele vai ficar aqui, quantos chegam durante o seu atendimento. Aqui, no caso, chegou... Né, ele chegou aqui, começou o atendimento, eu disse que tinha chegado mais um aqui, mais dois, mais três. Tinha chegado três. Tá? É essa variável que eu estou interessado. Então, qual a probabilidade que tenha chegado K? Bom, eu tenho que calcular qual a probabilidade. Vamos dizer que isso aqui fosse U, isso aqui U mais S.
E S é o valor do tempo, né? Então, eu tenho, como eles chegam de acordo com Poisson, N de U mais S menos N de U igual a K. Dado, isso aqui é dado que o T1 era S, né? T1 é o tempo de atendimento desse primeiro cliente. Tanto faz todos os Y, tá? É isso aqui, né? Agora, como o N é um Poisson, então você vê que é crucial, que nós temos no caso do Poisson, não importa quem seja esse U aqui, né? Esse intervalo o tamanho do intervalo é independente do N, mas aonde que ele começa, que seria esse U, é irrelevante para calcular essa probabilidade aqui, porque o N é um processo de Poisson, é homogêneo. Então, isso aqui é simplesmente a probabilidade de uma Poisson comparando lambda S ser igual a K, que é isso que está aqui. E depois eu estou integrando na distribuição do T1, isso é a esperança condicional, e aí eu tenho que calcular a integral de 0 a infinito dfs. Tá? Se o T1 for S, dava isso. Então, essa conta é fácil, tá? A gente pode fazer sem nenhum problema. Podemos, e ela fica mais fácil ainda, porque agora eu penso no seguinte, bom, o nosso objetivo é ver que a média é negativa. Vamos calcular a média, isso aqui é o número das chegadas, depois o valor esperado desse eu tenho que subtrair 1, né? Porque a questão é que menos 1, né? Aquele que está indo embora. Então, o valor esperado do número das chegadas, eu só tenho que fazer essa conta aqui, né? O valor esperado da variável aleatória, que tem essa probabilidade de ter K valores. Então, eu só tenho que somar em K isso aqui, K vezes, aí eu tenho uma soma aqui fora com K, eu ponho a soma aqui dentro, tá? Posso fazer isso sem nenhum problema. Então, fica isso aqui que a gente sabe, né? Isso aqui é simplesmente o valor esperado dessa Poisson aqui, né? Afinal de contas, eu poderia ter feito a conta já pelo valor esperado, né? O valor esperado de NU mais S menos NU, dado T1 igual a S. Eu já saberia que era lambda S. Não precisava desenvolver assim, né? Mas estou desenvolvendo assim porque é conveniente para a gente pensar e fazer depois, mas não precisaria, né? O valor esperado a gente já sabia. O valor esperado é isso aqui. Então, é crucial aqui que a gente está usando exponencial. Então, isso aqui fica simplesmente lambda vezes o valor esperado do T1, que é a integral de S df. Então, fica lambda vezes mu. Então, o valor esperado do y é lambda mu menos 1, porque o y é os que chegam, o número dos que chegam menos 1. Tá? Porque, afinal de contas, é quando ele está indo embora. Então, tem os que chegaram menos 1. Estou fazendo y1, mas vai ser sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Tá? Então, eu sei que se lambda mu for menor do que 1, então a esperança é negativa. Né? E a nossa hipótese era exatamente que mu era menor do que 1 sobre lambda, ou seja, que lambda mu era menor que 1. Então, no nosso caso, esse valor esperado é negativo, e eu digo que daí a gente pode tirar que o valor esperado do tal é 1 menos lambda mu. Por quê? Porque eu vou usar a identidade de Wald aqui, né? Então, aonde que eu estou entrando? Eu uso a identidade de Wald nesse... onde é que está? Eu uso a identidade de Wald para os y, né? Então, eu estou somando, e a primeira vez que a soma vai dar 0, então, eu deveria ter escrito isso aqui, né? Da onde vai sair isso aqui? Eu pensei que eu tinha escrito, mas eu acho que eu não escrevi. Tá. Da onde sai esse fato aqui, né? Então, por quê? Porque eu estou somando
Deixa eu ver se eu escrevo aqui do lado. Não? Não sei o que eu tinha escrito. Eu explico aqui, eu não preciso escrever. Deixa eu apagar isso aqui. Um pouquinho. Deixa eu apagar aquilo que está meio atrapalhando, né? Tá bom. Então, a gente quer saber de onde vem isso aqui, né? De onde vem isso aqui. É porque eu posso pensar que eu estou olhando y1 mais y tal, 1 mais isso aqui, né? Valor esperado disso aqui igual a zero, né? Certo? Então, isso aqui fica 1 mais e de tal vezes z de y1, isso, igual a zero. Então, fica e de tal vezes z de y1 igual a menos 1. Então, fica e de tal igual a menos 1 sobre e de y1. Certo? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, tá, eu estou fazendo essa conta aqui, mas para calcular o valor, mas eu precisava, eu deveria aqui talvez ter sido mais detalhada, porque eu tenho que dizer por que tal, por que isso aqui... Bom, por que a esperança de tal é... Por que a esperança de tal é finita, né? Então, eu deveria ter explicado isso aqui melhor, talvez. Eu acho que eu não expliquei. Né? Por que ela é finita? Então, porque simplesmente você está somando variáveis aleatórias, né? Então, 1 mais y1 mais y2, etc. Ah, você está olhando isso aqui. Y não é bom, porque y eu chamei... acho que eu fiz alguma confusão aqui. Vou botar um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. Bom, enfim, eu estou olhando... Não, eu estou olhando isso aqui mesmo. Estou olhando... Porque y é quantos os que chegam... Deixa eu ver se eu não estou fazendo confusão da notação. Y é os que chegaram durante. Tudo bem, é um incremento mesmo. Então o que eu estou querendo dizer... Onde é que eu estou? Bom, não sei onde é que eu estava, mas escrevo aqui. Tá. Eu estou pensando... Pensa no seguinte, você tem essas variáveis y1 mais etc, mais yn, e você começa com alguma coisa, não importa muito, vamos dizer que foi né? E você está querendo olhar, está querendo saber que esse processo vai atingir, você começou aqui do 1, talvez eu podia dizer que S0 era 1, e que Sn era Sn menos 1, mais yn, isso até atingir o zero, né? Quando chegou no zero, vamos dizer que eu parei. Não vou... Poderia continuar.
tanto faz. Mas o meu objetivo é mostrar que a primeira vez que eu atinjo zero, tem um valor esperado que é finito. Né? Então, o que é importante? Isso aqui é simplesmente, eu tenho um passeio aleatório, porque eu estou somando variáveis, que tem uma média negativa. Então, como a média é negativa, então você pode pensar assim, bom, eu tenho aqui um passeio, a gente viu que se eu olhasse passeio aleatório, né, a gente fez vizinho mais próximo, mas não é necessário ser vizinho mais próximo. Se você está somando variáveis, você começa em algum lugar qualquer, e você está somando variáveis que tem I e D, né, y1, etc., mais yn, começa com x aqui inicial, y, que você quiser colocar, você está somando essas variáveis, são I e D, então você sabe que se você dividir por n, isso aqui converge ao valor esperado dessas variáveis, y1, né, pela lei dos grandes números. Agora, se essa média, então, é negativa, então você sabe que está indo, se você não divide por n, você está olhando só esse processo, ela vai para menos infinito. Mas nós não estamos interessados em ir para menos infinito, a gente está interessado em saber se ela cruza o zero. Porque quando cruzar o zero, aí vamos dizer que a gente não está olhando mais. Mas, como se eu não botasse essa barreira, ele iria para menos infinito, então, obviamente, ele cruza o zero. Então, isso é um argumento que a gente já usou em outra situação. Então, como eu sei desse fato, eu sei que eu deveria ter explicado um pouco melhor ali nos nomes. Desse fato, eu tiro que a esperança de tal é finita. Tá? E aí, sabendo que ela é finita, essa conta me diz qual é o valor dela. O valor dela é essa conta que eu fiz antes. Né? Porque, como vai dar zero, o valor dela vai ser o valor da esperança edital, vai ficar menos 1 sobre esperança do y. A esperança do y é negativa, então isso aqui é positivo. Então, eu usei a identidade de Wald de novo, eu usei a identidade de Wald aqui, nessas variáveis. E aqui elas não são, essas variáveis não são positivas. Por isso é que eu disse que, para justificar isso, eu precisava melhorar o que a gente fez da identidade de Wald. Tá? Então, voltando aqui é o caso da identidade de Wald que a gente já tinha visto, tudo positivo, mas eu vou repetir, vou explicar, mas aqui não, como a esperança de tal é finita, para garantir que a esperança de tal é finita, eu estou usando isso, que os incrementos têm valor esperado negativo, e como tem valor esperado negativo, eu penso no passeio aleatório com um drift para o negativo, e aí ele vai cruzar o zero, então a esperança de tal vai ser finita, e aí usando o fato que a esperança de tal é finita, mas não necessariamente estando no caso das variáveis positivas, eu tenho esse fato aqui, tá? Porque isso vem daqui, tá bom? Passo menos 1 para lá, e você fica com a esperança de tal igual a isso aqui, tá bom? Eu acho que eu não ia colocar aqui, porque eu estava falando que tinha um exercício que eu achei que eu tinha dado em listas anteriores do aula, e por esse motivo eu não botei todo o detalhe, mas talvez eu deveria ter posto mais detalhes aí. Mas, enfim, então, moral da história. Se eu uso a equação de Wald, a identidade de Wald, no caso mais geral, eu obtenho, né, o valor esperado da esperança de tal, que é isso aqui, que então é isso, né, e que vai ser isso. Então, eu obtenho, faço a conta, né, o valor esperado de 1, porque é o V1 vezes a esperança de tal. Então, você tem a conta aqui, esse valor esperado é calculado facilmente, e você tem, então, você pode dizer qual é a fração de tempo que vai ficar ocupada, é simplesmente o valor esperado de 1 dividido pela soma. Isso aí é aquele exercício que nós chamei de exercício, sei lá, mas a gente fez na aula,
né? Se você está olhando o processo de renovação, em que o tempo é composto pela soma de duas coisas independentes, identicamente distribuídas, e se você olha só a proporção de tempo que você passa em uma daquelas fases do ciclo, vai ser isso, vai ser a razão da esperança daquela fase pela soma das duas. Então, no caso, é fase ocupada dividido pela total. Então, dividindo esse número aqui pelo total, o total, isso aqui vai te dar, isso é só fazer a conta, né? De 1 é isso aqui, e R1 é 1 sobre, é só fazer a conta, certo? Então, deixa eu fazer para cá, talvez, né? Bom, uma conta banal, né? Porque a esperança de R1, o que é R1? R1 é o tempo da primeira chegada, então é lambda, né? É 1 sobre lambda. Certo? Então, você tem 1 sobre o menos lambda dividido... Bom, tá muito bagunçado aqui, né? Deixa eu apagar e fazer mais limpo. Bom, mas é uma continha boba, né? Certo? Esperança de... Vamos fazer toda a conta, né? Ah! Vamos fazer toda a conta que é melhor, né? Então, R1 é uma exponencial lambda. O 1, que era não trivial, a gente calculou o valor esperado, e usando essa coisa aqui, a gente calculou que esse valor esperado era... Deixa eu voltar para lá, para vocês poderem... Meu mouse hoje está me... Está aqui, né? V1 vezes edital, certo? Então, é de V1 vezes edital. E de V1, por definição, era mu, né? E edital é que era a coisa importante que a gente calculou, e que era menos 1 sobre a esperança de Y1. Mas a gente calculou o valor esperado. Ah, esse negócio hoje está me incomodando demais. Não sei por que não está... Sei lá, não estou conseguindo. Ah, tá aqui. Tem horas que ele... Tá bom? Tá aqui, tá? Então, Y1 é simplesmente quantos chegam durante um atendimento menos 1. Então, quantos chegam durante um atendimento simplesmente lambda vezes mu, porque é um processo de Poisson, e mu é isso, menos 1, tá? Então, a gente obteve que o valor esperado de tal é isso. 1 menos... Não sei, tá muito ruim aqui hoje esse mouse. Então, vamos ver se eu consigo... Não sei por que motivo que ele tá...
Tá? Então, aqui, se eu não estou... Agora eu já esqueci, porque eu inventei essa notação chata, e agora é isso aqui, né? Isso que eu queria fazer ali, para não ter que estar zanzando para lá e para cá. 1 menos lambda mu. Então, a gente tem o valor esperado de 1, então você simplesmente, a proporção de tempo vai ser o valor esperado de 1 dividido por valor esperado de R1 mais valor esperado de 1. Então, não tem muita graça só fazer a conta. Então, eu tenho mu dividido por 1 menos lambda mu, e aqui eu tenho 1 sobre lambda mais 1 sobre 1 menos lambda mu. Então, a conta banal, bom, eu não preciso fazer esse tipo de conta na aula, né? Banal aqui, eu não devo ter errado aqui, senão você revisa, mas acho que não devo ter errado. O importante é que nessa minha anotação, como eu chamei ρ 1 sobre mu, isso aqui é lambda mu simplesmente, né? Então, era melhor ter escrito lambda mu, que você vê da conta que eu fiz ali. Então, a coisa importante é que, então, isso vai convergir a 1 quando lambda se aproximar de ρ, ou seja, quando lambda mu converge a 1. Eu não sei porque eu introduzi essa notação ρ, é só para incomodar. Só para ter uma noção de taxa, né? Que mu é média e lambda é taxa, só por isso. 1 sobre lambda que é média. Tá? Então, você tem nesse caso, quando lambda mu for para 1, então você pensa no mu está fixo e o lambda que está mudando, então vai converger a 1, vai estar quase sempre ocupado, mas você pode ver que o yn ainda é recorrente, no caso lambda igual a ρ, vai dar de média 0. Ele vai ser recorrente, porém vai ser... É como no caso do passeio aleatório, simétrico, que você sabe que é recorrente, mas ali demora um tempo de média infinito para né, quando isso aqui vai dar 0. Então tudo bem. O que eu queria era, talvez, justificar o que está sem justificativa, o fato que a gente usou a identidade de Wald numa situação em que em que as variáveis não são necessariamente positivas. Né? Embora eu já tivesse feito antes no caso positivo, eu não fiz no caso geral. Então, eu acho que isso é que ficou faltando. Fora a conta aqui, que talvez eu fiz de forma meio bagunçada, mas isso é uma conta simples. E esse exemplo também você pode olhar lá no Lauder. Então, a coisa que eu acho mais importante é justificar direitinho essa identidade de Wald que a gente usou, tá? Então, eu estou mudando a anotação um pouquinho, porque eu quero só focar na identidade de Wald que eu usei aqui. Usei 2 vezes, usei aqui e usei para ter isso aqui também, quando eu fiz aquela conta ali, né, que é da 0. Eu apaguei, tá aqui, né? Então, ia dar 0, e aí dava 0. Porque a esperança, a variável era 0. Então, e é extremamente importante o fato que a esperança de tal tem que ser finita, senão é falso. Você pode ver isso se você pensa no seguinte exemplo: você pega um passeio aleatório, com média 0, até pode ser, mais meio, menos meio, e você quer saber, começa no 1, e você quer saber qual é o valor esperado, né, você quer saber o tal é o tempo que chega no 0. Né? Vai ter valor média infinita. Então, se você fosse usar essa fórmula, ia dar errado, porque do lado direito tem 0, e aqui você tinha uma coisa finita
Então, é importante saber que ele seja finito, o tal, para poder usar a identidade de Wald. Então, eu quero justificar isso, porque é uma coisa importante per se, que você usa bastante. Tá? Então, eu estou nessa situação aqui. Nós estamos fazendo, não é o caso mais geral da identidade de Wald, que no contexto de martingales, mas é o caso que nos interessa. Tá? Então, eu tenho variáveis I e D, elas têm uma média finita, e eu tenho um tempo de parada, ou seja, uma variável aleatória, finita, tal que quando o evento dela ser N depende apenas de x1 e xn. Não depende das seguintes. É independente das seguintes, porque eu estou supondo que essas variáveis são independentes. Tá? E estou assumindo que esse tempo de parada tem um valor esperado finito. Tá? Então, essa notação aqui não tem a ver com a notação anterior. Tá? Esse mu aqui não é o mu anterior, o x, poderia ter posto outra letra. E eu estou olhando a soma até tal dos xis. Tá? Então, os xis podem ser positivos ou negativos. Tá? O importante é que o tal é um tempo de parada e tem valor esperado finito. E eu estou olhando S tal. Então, eu estou somando os xis até tal. Como tal tem média finita, ele vai ser finito com probabilidade 1. Né? Então, S tal é isso. Você vai somando os x até um índice que é tal de ômega. Se você pegar um ômega, você vai somar até tal de ômega. Então, como tal de ômega é finito com probabilidade 1, essa coisa também é definida com probabilidade 1. Se você quer evitar qualquer confusão, imagina tal é finito mesmo, para todo ômega, tá? Porque ele é finito com probabilidade 1. E aonde ele fosse infinito, você está definindo isso de modo arbitrário. Por quê? Porque na definição de valor esperado, se a variável tomar o valor mais infinito, com probabilidade 0, não conta. Né? É uma coisa um pouco... talvez um pouco confusa, porque você diz, bom, infinito vezes zero não está definido, né? Mas é assim que é definido o valor esperado. Se a probabilidade é zero, não vale, não entra. Né? Então, para evitar essa dor de cabeça, para quem não está né, nesse nível do curso de graduação, você imagina assim, que tal é uma variável finita. Para todo ômega, tal de ômega é finito. Então, isso aqui faz perfeito sentido. Você vai somar os xis de ômega, né, para cada ômega, uma variável aleatória, vai somar os xis de ômega até atingir o índice tal de ômega. Se tal de ômega for 1 milhão, você vai somar 1 milhão. Se for 3, você vai somar 3. Tá bom? Então, essa é a nova variável S tal, que eu estou chamando. Tá? E a identidade é dizer que o valor esperado de S tal é o valor esperado do X vezes o valor esperado do tal. Tá bom? Esse é o teorema que a gente usou 2 vezes na argumentação anterior. Usei 2 vezes. Uma vez era o caso positivo, a outra vez não. Era com os Y. Então, vamos dar uma ideia, vamos demonstrar, não só dar uma ideia, vamos demonstrar. Eu vou fazer a demonstração completa, assumindo, obviamente, alguma coisa de básica de probabilidade, vamos dizer, básica no sentido que é um teorema básico de probabilidade, mas que vocês não precisam ter visto, porque se vocês, quando você faz um curso de probabilidade com teoria da medida, você vê. Mas não importa, porque isso é um teorema, assim, vamos dizer, central. Né? Então, não é problema que se use, tá? É uma ideia simples. Então, eu vou fazer primeiro o caso maiores ou iguais a zero. Foi um caso que eu já fiz, de certa forma, em aula anterior. Mas vamos recuperar aqui. Então, nesse caso, eu digo o seguinte, eu posso escrever esse tal como sendo isso aqui, né? Soma. Isso aqui é só uma outra forma de escrever isso que está aqui. Eu vou somando xj enquanto j for menor ou igual a tal. Então, esse indicador aqui é a variável aleatória que vale 1 se ômega está nesse evento, vale 0 se não tiver.
Então, isso que está escrito aqui é exatamente o mesmo que está escrito aqui, só uma notação. Se eu estou assumindo que o tal é finito, né, isso aqui é igual a isso aqui sempre, tá bom? Senão, aqui vai ter uma soma infinita e tal. Enfim, tá bom? Então, como é uma série aqui, né, todos os termos são maiores ou iguais a zero, então isso aqui é um limite, se eu ponho um m aqui em cima, quando m cresce, essa série cresce, essa soma cresce, porque eu estou somando coisas maiores ou iguais a zero. Então, eu quero dizer, essa soma que está aqui dentro, quando o mzinho aqui vai para infinito, ela vai para essa soma que está aqui. Esquece esperança, tá? Eu não estou querendo rabiscar muito, mas só pensa aqui, nisso que está aqui, converge, quando m vai para infinito, para esse tal. Para cada ômega, né? Então, tem esse tal teorema da convergência monótona, que diz o seguinte, quando isso acontece, então a esperança disso aqui converge para a esperança disso aqui, tá? Então, é um teorema básico, que é simplesmente é fundamental para a definição da probabilidade. Então, a esperança de S tal é o limite disso aqui, tá? Então, esse é onde entrou esse teorema geral. Tá. Agora, aqui, eu tenho esperança do lado de fora e eu tenho uma soma finita. Eu tenho uma soma finita, eu posso jogar a esperança para o lado de dentro, isso vocês sabem. A esperança da soma, né? A esperança da soma é a soma das esperanças. Então, eu joguei a esperança lá para dentro, aí eu tenho o limite aqui, eu posso botar a série. Isso aqui é uma série agora de números reais, maiores ou iguais a zero. Então, toda a série de números maiores ou iguais a zero converge, pode ser que o limite seja infinito, mas ele existe, né? Então, eu tenho isso, é igual a isso aqui, né? E agora, isso que está aqui, agora é que vem a coisa crucial, né? Isso que está aqui é xj, e o outro é tal maior ou igual a j. Mas tal maior ou igual a j, eu já falei disso no passado, mas estou repetindo. É o complementar de tal menor ou igual j menos 1, né? Obviamente. Complementar. Né? Mas esse evento aqui é independente de xj, j mais 1, etc. Ele só depende até o j menos 1. Né? Porque se um evento é independente de outro, o seu complementar também é independente desse. Né? Então, esse evento aqui é independente de xj. Então, esse aqui também. Né? Então, aqui, essa esperança desse produto passa a ser o produto das esperanças. Então, fica esperança de xj, probabilidade de tal maior ou igual a j. Tá? Agora, essa esperança de xj é constante em j, porque todos são identicamente distribuídos. Então, fica a esperança de x1, sai para fora da soma, e aqui você fica a soma das probabilidades de tal maior ou igual a j, j variando de 1 até infinito, que é o valor esperado, conforme a gente sabe. Já no começo do curso a gente viu. Então, nós provamos esse caso sem nenhuma grande dificuldade. Eu acho que eu já tinha feito esse argumento em aula, mas achei que era bom repetir, dado que eu vou... Agora eu quero fazer o caso geral. Então, novamente, ele vai usar simplesmente um teorema muito básico de medida. Então, o caso geral, né, eu vou fazer o seguinte argumento primeiro. Vamos imaginar, eu substituo as x pelo seu módulo. Tá bom? Em vez de botar x, eu estou botando módulo de x. Agora, uma variável maior ou igual a zero. Então, pelo caso 1, eu sei que se eu colocar o módulo, eu tenho isso. Né? Porque o tal maior ou igual a j é independente do xj. Então, é também independente do módulo. Porque se ele não tem nada a ver com o x, obviamente, não tem nada a ver com o módulo de x. Né? É independente de qualquer função de xj.
Então, pelo argumento do caso 1, ou pelo caso 1, como você queira, né, é melhor, eu prefiro pelo argumento do caso 1, né, porque não é uma variável aleatória na filtração gerada pelo módulo, então, eu aqui deveria ter dito pelo argumento do caso 1. Argumento. Porque eu estou usando aqui só isso. Você tem a mesma coisa, você está usando isso aqui, que essa variável é independente dessa aqui. Então, você tem esse fato. O que me importa aqui? Me importa aqui só que isso é finito. Só isso. Então, se eu colocar os módulos, fica finito. Mas olha aqui, se você... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, aquela soma que eu antes estava mexendo com ela, que convergia para o S tal, né? Ela continua convergindo para o S tal, e ela é sempre menor ou igual a essa aqui. Certo? Porque o módulo disso aqui é menor ou igual que você botar o módulo lá dentro, pela desigualdade triangular, e isso que está aqui é menor ou igual a essa coisa que eu chamei de y. Então, todos esses z's são menores ou iguais a esse y, e eles convergem àquilo que eu chamei de S tal, né? Quando m vai para infinito. Então, tem um outro teorema análogo ao teorema da convergência monótona, que diz, quando eu estou nessa situação, eu também posso trocar a esperança com o limite. Então, esse teorema é chamado teorema da convergência dominada, que é crucial na integração. Então, você diz o seguinte, a esperança de S tal, o que é S tal? É o limite dos EMs. Tudo que esse teorema diz é que você pode pegar esse limite e jogar aqui dentro. Eu posso trocar o limite com a esperança. Então, o limite com a esperança. Então, fica esperança do limite. Aqui eu escrevi limite da esperança. Por enquanto, tudo bem. Não, ao contrário. Desculpa, eu estou meio desconcentrado. Esperança de S tal é o limite. Eu já troquei aqui. Eu devia ter... Tá, eu troquei aqui, né? Porque S tal é o limite. Esperança de S tal é a esperança do limite. É igual ao limite da esperança. Aqui que eu troquei. Eu devia ter anotado igual eu fiz. Depois eu vou arrumar para colocar as notas para vocês. Tá? Eu fiz as notas meio com pressa. Tá. Teorema da convergência dominada aqui. Foi aqui que eu troquei, não aqui. Agora está tudo igual. Tá? Então, ZMs converge a S tal. E tem um teorema que me permite dizer que a esperança do ZM converge para a esperança do S tal. Que é isso que eu estou escrevendo aqui. Agora, aqui eu só estou fazendo a conta. Esperança de ZM é a esperança dessa soma, né? Agora, a esperança de uma soma finita é a soma das esperanças, tá? E aí, agora aqui ficou o mesmo fato de antes. XJ é independente do evento tal maior ou igual a J. Então, eu posso agora fazer o produto aqui, porque são independentes, e agora aqui, esses aqui são todos iguais, eu tiro, põe em evidência, e fica esperança de tal. Então, tudo é igual ao que eu tinha antes, o crucial foi aqui, e que vem dessa dominação, e que eu usei esse argumento do caso 1 para poder saber que a esperança de tal era finita, só para saber que era finita. Tá? Então, com isso, a gente provou essa identidade aqui. No caso geral, tudo que você precisa é que os x sejam integráveis e que o tal também. Então, você tem... Né? Essa identidade é extremamente importante, ela é muito usada. Tá? É claro que se a variável tal fosse independente das x, era muito mais fácil. Né? Se elas fossem independentes, era outra coisa. Mas aqui elas, tipicamente, não são independentes. O que é importante é que o evento tal maior ou igual a j, né, é independente dos xj.
Isso é importante. Então, é uma ideia, um resultado extremamente usado. Tá? E ele, obviamente, se encaixa dentro de um esquema de martingalas, mas eu, por enquanto, agora não vou falar. Só vou pensar assim, porque foi assim que a gente usou, e nós precisamos dele para o caso geral para obter isso aqui. Tá? Em que eu estava aplicando para 1 mais os y até chegar no zero. Né? O tal era o tempo que ia dar no zero, então eu aplicando, eu obtenho essa igualdade. Eu deveria ter explicado um pouco mais detalhado, mas enfim, estou explicando agora. Tá? Então, antes de eu passar para o outro exemplo, talvez era bom perguntar se tem alguma, porque eu fiz muita confusão de notação e de várias coisas aqui, então pode ter ficado meio confuso. Alguma... Então, mas o importante não é essa conta, o importante é que a gente pode fazer, obrigado, obrigada, tá bom, pode fazer a coisa simples, porque as chegadas são um processo de Poisson, então a gente pode facilmente calcular o número médio, né, de chegadas durante um atendimento. Se você tem um outro, né, se fosse um outro processo, o que você ia olhar uma coisa parecida, você diz, bom, se fosse um outro, né, digamos que as chegadas não fossem Poisson, né, então, mas o seu NT é o número de chegadas, né, você tem aqui um G1, então NT é o número de chegadas de um processo de renovação, e tem a F, que é o tempo de atendimento de um cliente. Então, quando você olha um atendimento qualquer, né? Sei lá em que tempo ele começa, vamos dizer, minha anotação de antes, acho que era S, não, era Q. Para usar pelo menos a mesma anotação. Tá, eu tinha aqui um tempo U, que eu sei lá o que é. U e um tempo U mais S. Eu estou condicionando que T1... Não, o índice 1 é irrelevante. Vamos dizer que era o primeiro, então é T1. O primeiro atendimento. Chegou o primeiro cliente, né? Ele chegou aqui nesse tempo U e ele vai ser atendido durante isso aqui, né? Vai ficar lá ocupando o guichê. Enquanto ele está lá ocupando o guichê, chegam outros, sei lá. Né? Então, e a gente queria saber, de fato, a gente só queria saber o número médio. N de U mais S menos N de U, não é isso? Dado T1 igual a S. Como o T1 é independente do S, ele entra aqui, isso não era o problema. O problema é que a gente não, isso tem a cara, né? Você espera que isso se comporta como, né, o seu S dividido, sei lá, depende. Aqui a gente tinha dito que o número de ocorrências, o tempo entre ocorrências era 1 sobre lambda, né? Então, era 1 sobre lambda, aqui fica lambda. Mas só que não era Poisson, né? Certo? Porque o que vai ali, né, isso aqui seria U de U mais S menos U de U. Esse Uzinho pequeno. E aqui a medida de renovação. Mas essa coisa depende do, não é valor esperado, não é exatamente isso que está aqui, né? Então, tem um problema que o argumento não é geral, né? Mas tudo bem, você diz que tem um pouco de verdade nisso, então você espera que, de fato, a coisa que importa
é lambda mu ser menor do que 1, como a gente tinha dito, né? Onde o que você está dizendo é que mu, que é o tempo médio de atendimento, é menor do que 1 sobre lambda, que você está chamando o tempo médio de entre chegadas. Tá? Tá? Eu estou imaginando aqui que esses aqui formam um processo de renovação, que o tempo médio entre chegadas é 1 sobre lambda, mas não era exponencial, como era no exemplo anterior. Então, a gente usou o fato de ser Poisson, que Poisson faz com que aqui não me importa onde é que esteja, né? Esse tempo aqui, eu sei exatamente essa distribuição, não importa nada mais, porque a exponencial não tem memória, é simplesmente uma Poisson. Tá? Então, vamos voltar para o... Eu agora queria dar uma olhadinha no outro exemplo. Esses dois exemplos, se você quiser ver, eu achei que era adequado a gente fazer, eles são interessantes. Você pode ver no Lawler também. Tá? Então, agora eu estou querendo olhar a situação em que a entrada a chegada é um processo de renovação geral, ou seja, os tempos entre chegadas são variáveis I e D com uma certa distribuição F, que tem uma certa média 1 sobre lambda, só para usar a mesma notação de antes, porém não é exponencial. Mas agora, para poder para poder tratar rigorosamente, vou supor que os tempos de atendimento sejam exponenciais, com a mesma média de antes, chamamos de mu, tem esse 1 sobre rho só para pensar em taxa. Eu, em geral, me perco com essas notações, eu prefiro sempre pensar mu e média é média. Tá bom? Que uma média é menor que a outra média. Mas, enfim. Tá? Então, nós vamos fazer a mesma hipótese de antes, que mu é menor do que 1 sobre lambda. E você quer falar alguma coisa sobre quando vai ficar vazio. É basicamente isso que você quer falar. Tá? Alguma coisa sobre o seu processo. Tá bom? Que vai ficar vazio num tempo finito. Lembra que a gente havia feito aquele teorema que não demonstramos, dizendo, bom, ele vai ficar vazio, né? No caso geral, mas aqui a gente está dando uma demonstração. Então, agora, também vamos lançar a mão de uma cadeia auxiliar, mas agora a cadeia vai ser diferente. Aquela Y que a gente tinha antes, né? Agora, aquela era quantos chegavam, né? Deixa eu recordar aqui para vocês, porque vocês estão vendo hoje pela primeira vez isso aqui, provavelmente. Y aqui para nós era quantos... o Y era quantos eu tenho, né? O incremento do Y era quantos chegavam. Tá? Eu só fiz o cálculo porque era o incremento, né? Então, meu processo Y... desculpem, eu fiz ali confusão na notação. Bom, o Y I é o Y em menos 1 mais isso aqui. Isso aqui é um incremento, não era o Y. Tá. Então, o Y era número de pessoas no sistema, número total, após o serviço da enésima pessoa. Eu fiz confusão ali. É porque, bom, tanto faz. Mas eu errei a anotação quando eu fiz... quando eu escrevi aqui alguma coisa. O Y para nós era o total. YN era o número de pessoas no sistema após o serviço da enésima. Tá? Então, Y1 era exatamente quantos chegaram menos 1, e o incremento do Y é quantos chegaram durante aquele atendimento menos 1. Tá? Então, aqui em algum momento... Aqui eu fiz direito, aqui está certo, mas em algum momento aqui no preto, aqui eu escrevi errado. Tá bom. Depois eu
Nas notas está certo, mas de todo jeito eu vou colocar mais detalhes. Agora, o Y que vai nos servir é o número de clientes no sistema antes da enésima chegada. Tá? Porque agora as coisas que eu sei que é exponencial são os tempos de atendimento. É um pouco esquisito esse exemplo, ele não é muito natural, né? Porque, então, eu faço de você ver também que esse Y é uma cadeia de Markov. Não é o mesmo tipo de cadeia da outra, que era tipo um passeio aleatório, mas é mais ou menos também que é uma cadeia de Markov. A gente vai calcular a transição, mas quantos eu tenho no sistema imediatamente antes da enésima chegada. Aí chegou um antes, então chega um, né? Chega um, e aí depende de quanto tempo ele fica, e etc. Assim vai. Né? Então, esse é meu Y, então ela vai ter, o espaço de estados vai ser 0, 1, 2, quantos tem antes de uma chegada, pode ter 0, pode ficar vazio. Você está interessado em saber quando vai ficar vazio. Né? Tá? Então, vamos dizer o seguinte, se eu tenho, imediatamente após vamos chamar de, eu chamei de SNs, embora eu não tenha explicado aqui, os tempos das chegadas, né? Então, SN é a soma desses T's aqui. Não está dita essa notação, não introduzi, mas é o que eu quero. Vamos dizer que SN é o tempo da enésima chegada. Não sei quantos tem no sistema, mas tem um número menor igual, obviamente. Então, se imediatamente após essa chegada você tiver K pessoas, né? Então, eu quero saber qual a probabilidade, tem que ter pelo menos K, para ter K atendimentos. Lembra aquele paradoxo do outro dia, que você atendia o número de pessoas num tempo que era menor do que o tempo das chegadas, né? Mas porque, óbvio, ele fica vazio, fica esperando. Tá? Então, mas vamos chamar simplesmente isso. Né? Y, quantos eu tenho no sistema antes da enésima chegada. Então, vamos dizer que após o YN é antes da enésima chegada. Tá? Então, aí em seguida ele vai subir. Né? Eu estou olhando ele, é como se eu olhasse no tempo SN, que é o T1 mais TN, né? Esse é o tempo da enésima chegada, mas é como se eu estivesse olhando SN menos epsilon, epsilon indo para zero. Então, vamos dizer que esse é o meu Y. Agora, vamos supor que no SN eu tenha pelo menos K clientes. Pode ter K mais 1, K mais 2, qualquer número maior ou igual a K. Então, a probabilidade que eu tenha K deles atendidos até a próxima chegada, eu posso calcular, porque é a probabilidade de ter K atendimentos nesse intervalo entre SN e SN mais TN mais 1, que é um intervalo SN e SN mais 1. Né? Onde os S aqui são o meu processo de renovação. É o caso geral. Mas os atendimentos, eu ter K atendimentos, como os atendimentos eu estou supondo que são tempos exponenciais, como você tinha pelo menos K clientes, então ele está ocupado sempre. Então, esses atendimentos acontecem. O primeiro, continua o segundo, etc., ininterruptamente. Então, K atendimentos nesse intervalo é simplesmente um processo de Poisson com a taxa 1 sobre mu, que a gente chamou de ρ, durante um intervalo de tempo t. Né? O t, para nós, é o tn mais 1, mas eu estou aqui escrevendo assim, e depois vou integrar no
em relação ao Tn mais 1. Então, essa é a esperança condicional, dado que Tn mais 1 é T. Então, fica simples, né? Porque a probabilidade de ter K atendimentos é simplesmente a probabilidade de um processo de Poisson ter K observações num intervalo de tamanho T. E o processo nosso tem taxa ρ. Não importa aonde esteja esse intervalo, ele é homogêneo. Então, isso é esse número que eu estou chamando de QK. Né? Mas ele só funciona para o meu processo se, obviamente, eu tiver pelo menos K no começo dessa brincadeira, né? Porque aqui nesse SN, contando aquela que chegou, obviamente, porque SN é o momento que chega alguém. Naquele momento eu tenho que ter pelo menos K, porque senão não faz sentido, porque ele vai ficar vazio antes. E não vai ser essa conta, né? Mas tudo bem, vamos assumir que eu tenha pelo menos K, né? Então, essa é a probabilidade de eu ter K atendimentos. Não importa quantos eu tinha, essa probabilidade de ter K atendimentos. Eu tenho que ter K mais 1, K mais 2, K mais 50, vai dar isso. Bom, uma conta banal é que esses números, QK, eles formam uma probabilidade, né? Por quê? Porque quando você soma em K aqui, né? Isso é uma Poisson com parâmetro ρt. Então, o valor esperado, né? O valor esperado é ρt, como você está fazendo a integral em t, vai te dar a média, vai ficar exatamente 1, né? Certo? Então, o que eu estou falando é isso aqui, porque a soma... Tá? Porque quando você soma isso aqui, dá o quê? Com K, né? A soma disso aqui dá 1, né? Dá 1. E aqui, probabilidade de ter um infinito. Então, mas o que eu queria falar, de fato, é isso aqui. Quando você faz a média do K, que é K, né? Quando eu faço a média disso aqui, me dá ρ, T. Aí eu vou integrar em T. De 0 a infinito. Essa integral, por hipótese, era 1 sobre lambda, né? Então, é 1 sobre lambda. Porque isso aqui era o tempo entre chegadas. Então, fica esse número. Então, o que eu sei desses números QKs é que é uma probabilidade, aqui dá conta, dá 1 aqui quando eu somo em K, então quando eu integro também dá 1, porque T1 é variável finita. E a média é maior que 1. E são esses números QKs. Agora, como que eu posso usar isso a nosso favor para entender a nossa cadeia? Bom, a cadeia Y, lembrando, quem é a cadeia Y agora, ela te dá o número de clientes no sistema imediatamente antes da enésima chegada, ou seja, nesses Sn menos Epsilon, quando Epsilon vai a 0. Esse é o YN. No momento da primeira chegada, bom, não tem nada, né, mano? No momento da segunda, posso ter 1, posso ter 0, né? Tá bom? E à medida que o N vai passando, isso pode tomar qualquer valor. Então, a gente quer saber qual a matriz de transição do Y, né? Se YN é J, lembra, é imediatamente antes da enésima chegada. O N é só o índice, não vai importar muito, né? Da enésima chegada. Então, quando acontecer o SN, você vai dar com J mais 1. Porque, exatamente, o SN é quando chega alguém. Então, se antes ele tinha J, na chegada vai ter J mais 1. Né? Então, você pode usar aquela expressão que estava aqui, qualquer K menor ou igual a J mais 1. Né? É a probabilidade de ter K atendimentos. Então, se você tiver... Então, a probabilidade de passar do J para K, aqui mudou a notação um pouquinho, né? Passar do J para K é que o número de atendimentos seja J mais 1 menos K. Porque você começou com J mais 1, se for atendido J mais 1 menos K, você vai acabar com K. Né? Só inverter
a coisa. E, bom, e se forem atendidos J mais 1, né, pelo menos aí você vai ficar com 0. Né? Então, a probabilidade de ficar com 0 é 1 menos essa soma, a soma de J mais 1 até infinito dos QIs. Né? Então, você tem a probabilidade de transição dessa cadeia Y facilmente escrita. Tá? Agora, o que você vê? Você vê o seguinte, eu digo que nem o processo Y de antes, que se lambda for menor que ρ, o que é lambda menor que ρ? Lambda é uma taxa, ρ é uma taxa. Lambda é a taxa com que chegam, ρ é a taxa dos serviços. Né? 1 sobre lambda é o tempo médio de chegada, 1 sobre ρ era mu, que era o... Então, se lambda é menor que ρ, você espera ver que essa cadeia é recorrente positiva, que ela vai chegar no zero muitas vezes. Você vai visitar o zero, né? Ela tem uma cadeia que toma valor 0, 1, 2, etc. E você vai, começando em qualquer lugar, o tempo para atingir o zero é uma variável integrada, tá? E essa conta sai imediatamente daqui, porque você tem o cálculo explícito dessa Q, né? E você sabe que Q tem média maior que 1. O que tem a ver com Q média maior que 1? Vamos só mudar aqui para a notação não ficar confusa. Né? Para você ver que esses Y, como o caso anterior, é como um passeio aleatório, você simplesmente reescreve isso aqui, dizendo, lembra, isso aqui é para ir de J para K, é J mais 1 menos K. Certo? Então, o importante é que tem esse J, só importa a diferença, J menos K. Isso que caracteriza um passeio aleatório, né? Que você vai de X para Z, só importa a diferença entre Z e X. Então, você está sempre somando variáveis que tem... Sempre somando essas variáveis independentes. Só que ele, em algum momento, ele é diferente, porque quando chegar no zero, ele não pode continuar a somar, né? Porque ficou zero, é que nem no exemplo anterior. Então, a probabilidade de passar de J para K, que é isso que está escrito aqui em cima, eu vou simplesmente usar essa outra notação aqui. Se eu chamar PI o Q menos I mais 1, né, porque o 1 aqui é aquele 1 que chegou, né, que ele é antes da chegada. Então, eu tenho que sempre somar menos I. Esse PI é uma distribuição de probabilidades que vai tomar valores aqui né, como o I era, isso aqui tinha que ser maior ou igual a 0, agora o 1 menos I tem que ser maior ou igual a 0, né, que era o nosso Q, agora esse aqui, o I é negativo. Então, o I vai tomar o valor 1, que 1 corresponde ao 0 aqui, 0 menos 1, etc, etc. Né? Então, os saltos aqui são, o maior salto é 1, os outros são 0, menos 1, etc. Isso é a maneira como o Y pula, né? Ele pula de J para K, fazendo esse salto, K menos J. Mas porque ele está vendo as pessoas indo embora, então é negativo, né? São os atendimentos. Então, o K varia de 1 até J mais 1, e essa é a probabilidade de transição. Tá? E quando for o outro caso, dá para o zero, né? Eu estou simplesmente reescrevendo o que está escrito aqui em cima. De J para 0, fica isso aqui, né? Que está escrito com outra notação aqui, a mesma coisa, tá? Então, por que está escrito com essa outra notação? Mais ou menos como no exemplo anterior, tá? Só que aqui eu escrevi direitinho, porque lá eu chamei de Y esses caras que eu queria chamar de X, de Z, qualquer outra coisa. Y já soma. Então, o Y é como um passeio, você começa com alguma coisa, você vai fazendo incrementos, esses incrementos têm essa distribuição PI, né? E quando ele chegar no zero, acabou. Ele não continua a somar as Z's, né? Porque esses Y são maiores ou iguais a zero. Quando chegar no zero, acabou. Então, tudo que você precisa é saber que ele chega no zero,
Bom, ele chega no, se o valor esperado dessas variáveis for negativo, é o mesmo argumento de antes, porque pela lei dos grandes números, quando você dividir por n vai para menos infinito, vai para um número negativo, então, sem dividir por n, iria para menos infinito. Então, em algum momento, chegaria no zero. Né? Mas, só que quando chegar no zero, você para. Então, você precisa saber só que o valor esperado desses z's é negativo, né? Mas o z nada mais é do que aquela coisa que tinha... O z é essa coisa com distribuição p, que é aquela que você estava fazendo aqui, invertendo o sinal e somando 1. É isso? Aqueles y's é isso aqui. O x era aquele que tinha distribuição QK, que vamos supor que a gente viu que a média era maior que 1. Esse aqui é simplesmente menos x mais 1. Né? Só o que está dito aqui. Ele é menos e mais 1. Então, ele é menos x mais 1. Então, a esperança de x maior que 1 é a mesma coisa que a esperança do z menor do que 0, e, portanto, vale a mesma coisa. Tá? Então, esse argumento é o mesmo do outro. O que eu errei aqui no outro, na anotação, me confundi com a anotação toda, porque era... Onde é que estava? Foi aqui, né? Em que eu, quando eu fiz a conta aqui, eu pensei como se o y fosse o incremento. O y é a soma. Né? Os incrementos chamemos, sei lá, de qualquer letra que você queira. Que tem média negativa. Tá bom? Então, com isso, a gente vê que esse passeio vai ter, de fato, uma distribuição estacionária. Isso aqui você pode... Acho que, eu não sei se eu coloquei esse exercício na lista, eu tenho a impressão que eu tinha colocado, mas um exercício nessa linha. Você tem... É bem geral, né? Você tem passeios aleatórios, vamos dizer, em 0, 1, 2, etc. Né? E quando eles têm uma média negativa, esses saltos têm média negativa, então ele vai ser recorrente positivo, você vai chegar no zero no tempo. Um exercício, eu achei que tinha colocado, mas não sei se coloquei, mas fica aqui, você pode fazer agora. Tá? Então, esse é um exemplo simples. Agora, eu queria usar o restinho do tempo, que eu acho que não vai dar tempo, só para fazer duas observações que eu coloquei nas listas de exercícios sugeridos, e não sei se fizeram ou não, mas, enfim, só para... É muito rápido, 5 minutos. Seguinte coisa que é verdade sempre, mas talvez eu não enfatizei muito, quando você está olhando o seu processo de renovação, é claro que estamos jogando fora a situação que os t's fossem zero, porque aí fica sem sentido, né? Então, a probabilidade de ser zero pode ser positiva, mas não pode ser 1. E você chama de NT, o número de renovações até T, né? Ou se você quiser chamar sua média ou mais 1, que esse número é sempre finito. O de T é sempre finito. O valor esperado de NT é sempre finito. Isso está lá num dos exercícios que eu mandei, que eu deixei sugeridos, mas eu não sei se está exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui, mas é só para ficar registrado, isso é um fato banal, né? E como é que você pode ver? Bom, f de 0 é menor que 1. Então, vai ter um intervalinho em que f de um t0 positivo, que f de t0 ainda é menor que 1. Né? Ou seja, a probabilidade de um t ser menor ou igual a t0 é menor do que 1. Aí, quando você vai calcular a esperança do nt, que é isso aqui, lembra, a gente viu, isso aqui é a mesma coisa que dizer isso. FK é a convolução, porque nt maior ou igual a k é a mesma coisa que o tempo o sk, né, é menor ou igual a t, que é o que está escrito aqui. Então, isso a gente já viu. Mas o que é banal é que, quando você faz como fm mais n, você soma m mais n, é menor ou igual que esse produto, porque é claro, né? Eu estou somando sm mais n,
menor ou igual a T. O SM tem que ser menor ou igual a T, e o M mais N menos SM também menor ou igual a T. Então, vale isso aqui. Daqui é imediato que quando você fizer um K, o termo K é menor ou igual a delta K. Né? Certo? Então, você vê que isso está majorado por uma série convergente e pronto. Então, isso aqui é um fato geral. O valor esperado de NT é finito, é um fato, bem geral. Tá? A outra coisa que eu queria verificar, que eu queria comentar, não quero gastar tempo muito nisso, é isso aqui. Acho que eu fiz até 11, 10. Tá. A coisa mais importante que eu queria comentar é o seguinte, é esse fato aqui. A distribuição F, ela fica determinada pelo valor esperado de NT, ou pela UT, como você queira. Tá? Esse é um fato que, é por isso que eu estou ainda olhando aqui, tá? Porque o resto aqui era uma coisa que estava como exercício. Mas isso aqui eu queria enfatizar, porque eu acho que eu deveria ter enfatizado. Tá? Fica determinado. Por exemplo, se você souber que o valor esperado do seu processo de renovação é uma constante vezes t, isso implica que a função de distribuição é exponencial, ou seja, nt é um processo de Poisson. Isso é não trivial, parece, né? Tá? Agora, tem um detalhe. Lembra que a gente, na aula passada, a gente achou a distribuição G, que se eu usasse um T0, estivesse fazendo o processo com atraso e um T0 especial, então o valor esperado do número de renovações lá que eu tinha ficava linear. Né? E não contradiz nada disso aqui, tá? Então, isso aqui é o processo sem atraso. Ou, se você quiser, você põe T0 igual a 1. Todos os tempos entre renovações são com a mesma distribuição. Não tem um que tem distribuição diferente. Então, vale isso. Então, não está contradizendo lugar em nada o fato que a gente tem o tio era T sobre mu. 1 sobre mu era o nosso lambda, aí, sei lá. Né? Quando você pega um T0 com outra distribuição. É isso que eu queria enfatizar. Mas por que isso aqui é verdade? A gente pode fazer a conta facilmente também. Tá? E não sei se eu tenho tempo, acho que não tenho muito, mas enfim, a conta você pode fazer facilmente, porque o valor esperado, né, pelo que a gente acabou de ver, é a soma das convoluções, certo? Aí, qual é o truque que você pode usar? Bom, você pode verificar que se você, vamos chamar o valor esperado, é isso aqui, né? Vamos chamar de transformada de Laplace de uma distribuição, isso aqui. Tá? Vou botar um chapéu. O que é isso? É E na menos T, T1. Né? Se F for T1. Tá? Acontece o seguinte, como a gente pode ver que se a sua distribuição não for trivial, essa transformada de Laplace vai ser menor que 1 para T positivo, né? Porque é E na menos T, T1. Só que só vai ser 1 se o T1 for 0, senão ele vai ser menor do que 1. Se tiver uma probabilidade positiva de ser um valor maior que 1, vai dar menor que 1. Então, esse negócio vai dar menor que 1. Daí é fácil de você ver o seguinte. Bom, você sabe também que se você faz a transformada de Laplace de uma soma da convolução, fica o produto. Essa é a grande vantagem da transformada de Laplace, da função característica, né? Porque é banal disso aqui, né? Vocês são independentes, então N menos T, T1 mais TK, é o produto de coisas independentes, então fica produto. Então, quando você faz a transformada de Laplace do M, que eu estou chamando de M, a esperança de MT, vai ficar a soma de 1 até infinito da transformada de Laplace do T elevado a K. Que fica isso aqui, né? Fica isso aqui, porque é uma série, isso aqui é menor que 1, então é uma série geométrica, da razão menor que 1, então
converge isso aqui, porque eu comecei no 1. Se você quiser o U começa no 0. E aí não tem isso aqui. Mas o importante é que você tenha essa relação entre a transformada de Laplace da M, da esperança de NT, né, que tem a sua transformada de Laplace, e da F. Bom, aqui tem uma relação algébrica entre uma função e outra. Então, você inverte essa função, né, porque isso aqui está dizendo que F chapéu é M chapéu dividido por 1 mais M chapéu. É só fazer a conta banal aqui. Então, você está dizendo que a M determina a transformada de Laplace da F. Mas a gente sabe que a transformada de Laplace determina a F também. Então, isso conclui a prova. Tá? Então, isso é só para mostrar que se você souber que o valor esperado é isso, você sabe que tem que ser exponencial. Mas, para não se confundir, porque isso aqui é assumindo que todos os tempos têm a mesma distribuição, não tem o atraso. Com atraso, o atraso é exatamente colocado para tornar, né, fazer a coisa estacionária, vamos dizer. Então, mais ou menos isso. Na próxima aula eu vou falar de outro tema, tá bom? E eu acho que a gente pode parar aqui. Deixa eu interromper aqui.